Olá, boa noite. Audiência pública no Supremo Tribunal Federal debate os impactos das apostas online, as chamadas bets, no Brasil. Polícia Civil faz operação contra envolvidos em esquema de manipulação de resultados em jogos de futebol da Série B do Campeonato Carioca. Plenário do Supremo vai retomar julgamento do recurso de Fernando Collor contra a condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ministério Público pede definição de critérios claros para atividades de mineração. E ainda, levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostra que internações de adolescentes em medidas socioeducativas caíram 46% no país. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 11 de novembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal vai começar novamente o julgamento dos recursos que questionam a condenação do ex-presidente Fernando Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Quem tem as informações é a repórter Marta Ferreira. O recurso apresentado pela defesa de Fernando Collor é o segundo na lista da pauta de julgamento de quarta-feira. O ex-presidente foi condenado em maio de 2023 pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em um esquema na BR Distribuidora, antiga subsidiária da Petrobras, na venda de combustíveis, que envolveu recebimento de propina para viabilizar contratos com a estatal. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em 2015 e aceita em 2017 pela segunda turma do STF. Para o Supremo, ficou provado que o ex-presidente recebeu 20 milhões de reais em propina e, por isso, condenou a pena de 8 anos e 10 meses de prisão. A defesa de Fernando Collor, então, entrou no Supremo com um tipo de recurso, chamado de embargos de declaração. Esse tipo de recurso é usado para contestar pontos que não tenham ficado tão claros na decisão. Um dos argumentos dos advogados do ex-presidente é de que haveria uma divergência entre os ministros sobre a pena para corrupção passiva. O recurso foi levado para ser analisado no plenário virtual. O julgamento havia iniciado em fevereiro deste ano e acabou suspenso após pedidos de vista. No dia 1º de novembro, o julgamento foi retomado, mas um pedido de destaque do ministro André Mendonça levou a discussão para o plenário físico e, assim, o julgamento desse recurso começará do zero. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, que negou o pedido por entender que a defesa de Collor busca apenas rediscutir pontos já abordados pela Corte no julgamento que condenou o ex-presidente. Já haviam votado com o relator os ministros Edson Fachin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes votaram a favor de diminuir a pena para 4 anos de prisão, atendendo em parte ao recurso apresentado pela defesa. Já o ministro Cristiano Zanin se declarou impedido de julgar o caso. Mesmo depois do julgamento desse recurso, ainda será possível para a defesa apresentar novos recursos. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a intenção de cometer um ato ilícito é necessária para caracterizar o crime de improbidade administrativa. A decisão foi tomada em sessão virtual no julgamento de um recurso com repercussão geral reconhecida. Acompanhe a reportagem de Evene Araújo. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, ministro Dias Toffoli, que afirmou que um ato de improbidade administrativa só se configura com a presença do dolo. Segundo Toffoli, a improbidade é um ato em que o agente viola o dever de agir com honestidade, porque a conduta está estreitamente relacionada com a intenção de agir de má-fé. No entendimento do relator, agir com negligência, imprudência ou imperícia pode caracterizar ilícito administrativo, mas não caracteriza ato de improbidade. O caso concreto começou com uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo contra um escritório de advocacia contratado pela Prefeitura de Itatiba com dispensa de licitação. A primeira instância e o Tribunal de Justiça paulista decidiram que a contratação foi legal. Esse entendimento, porém, foi alterado no Superior Tribunal de Justiça, que concluiu que a improbidade não depende de dolo ou culpa e determinou a aplicação de multa. Foi contra essa decisão que o escritório ingressou com um recurso no Supremo.
Com relação à possibilidade de entes públicos contratarem serviços advocatícios sem licitação, o entendimento do STF foi de que isso é possível desde que a prestação do serviço pelo poder público seja inadequada e o preço da contratação seja compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, respeitando o valor de mercado. O recurso foi aceito pela Corte por não ter sido comprovado nos autos dolo dos envolvidos na contratação. Um estudo do Conselho Nacional de Justiça mostra que as internações de adolescentes em medidas socioeducativas caíram 46% no Brasil entre 2013 e 2022. Segundo a pesquisa, a significativa diminuição se deve a fatores como mudanças jurídicas e a pandemia. O levantamento integra a 6ª edição da série Justiça Pesquisa e foi conduzido pelo Instituto Cíclica em parceria com o Observatório de Socioeducação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As informações com Regina Souza. O estudo do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça concluiu que diversos fatores, como a mudança no contexto jurídico, transformações na gestão do sistema socioeducativo, modificações na atuação policial, alterações nas dinâmicas criminais dos territórios e o impacto do contexto da pandemia foram fatores determinantes para a queda do número de jovens em privação e restrições de liberdade no Brasil entre 2013 e 2022. Em praticamente 10 anos, a quantidade de jovens privados de liberdade caiu de pouco mais de 23 mil para 12.300, enquanto as medidas aplicadas passaram de 116 mil para 92 mil. A pesquisa investigou as unidades da federação com maior redução. Entre 2019 e 2022, a queda foi mais acentuada, com variações negativas expressivas nos seguintes estados: Amapá com redução de mais de 90%, Goiás com menos 66%, Rio de Janeiro com queda de 57%, Rio Grande do Sul com menos 62% e a Bahia com redução de 65,53% de internações. Quanto à atuação policial, o estudo aponta que a redução nas apreensões de adolescentes foi outro fator determinante. Os dados revelam uma queda significativa nos boletins de ocorrência e nas apreensões em flagrante. Além disso, o estudo também mostra que agentes policiais têm apreendido menos jovens devido à percepção de que o sistema socioeducativo seria ineficaz para punir. Em alguns territórios, os agentes adotaram correções informais, utilizando violência não letal para uma substituição para a apreensão. Uma empresa terá que pagar mais de R$470 mil por não ter informado a redução no número de lâminas de barbear na embalagem do produto. Repórter William Nascimento. Em uma decisão que reforça a proteção dos direitos do consumidor, uma empresa foi condenada a pagar mais de R$470 mil por não ter informado a redução no número de lâminas de barbear em suas embalagens. O caso foi analisado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região após um processo iniciado pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. A empresa reduziu de 4 para 3 o número de cartuchos em alguns produtos, mas não comunicou essa mudança de forma clara ao consumidor. Inicialmente, ela conseguiu reverter a multa na Justiça, mas a Procuradoria Regional da União recorreu e o tribunal decidiu que a falta de informação ao consumidor configura uma violação à confiança legítima. A relatora do caso, juíza federal Mara Lina Silva do Carmo, destacou que a embalagem não tinha qualquer indicação sobre a redução da quantidade de lâminas, o que caracteriza a maquiagem do produto e vai contra o direito à informação previsto na Constituição e no Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça definiu que valores arrecadados com interconexão e roaming de operadoras não compõem base de cálculo de PIS/COFINS. As informações com Jafer Araújo. O entendimento foi uniformizado pela primeira sessão do STJ ao julgar embargos de divergência apresentados em uma disputa entre a empresa de telefonia Oi e a Fazenda Nacional.
No caso julgado, a Fazenda Nacional invocou o posicionamento da segunda turma, que admitiu a inclusão de valores arrecadados com interconexão e roaming na base de cálculo do PIS e da COFINS da operadora, mesmo havendo repasse para terceiros. Já a Oi alegou que repassa às outras empresas de telefonia a quantia referente ao uso das redes de telecomunicação. Assim, a operadora defendeu o entendimento adotado pela primeira turma ao aplicar a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Os embargos de divergência da Fazenda Nacional tiveram um provimento negado pela primeira sessão. O relator, ministro Teodoro Silva Santos, apontou que o entendimento do STF aplicado pela primeira turma é fundamental para solucionar a divergência ao definir que o faturamento de terceiros não pode compor base de cálculo dos impostos. Reforçando essa posição, o ministro afastou a denominação de receita para os valores em discussão, uma vez que não integram o patrimônio do contribuinte e não têm caráter definitivo. Ainda segundo o relator, embora os serviços de interconexão e roaming sejam pagos pelos usuários às operadoras por eles contratadas, os valores arrecadados são transferidos a outras empresas do mesmo sistema por imposição legal e não mero ajuste entre particulares. O Ministério Público Federal conseguiu uma liminar na Justiça para obrigar que o concurso promovido para o Sistema de Saúde do Rio de Janeiro respeite a quantidade de vagas destinadas a pessoas negras. Márcio Fontinelli. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação no Rio de Janeiro terão de corrigir o resultado do concurso público de 2023 para o cargo de biólogo em um hospital universitário. A determinação é da Justiça, que acolheu o pedido de liminar do Ministério Público Federal para que o total de 20% das vagas seja reservado para candidatos negros até o final em processos seletivos futuros e em conformidade com a Lei de Cotas e decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. A seguir, Polícia Civil faz operação contra envolvidos em esquema de manipulação de resultados em jogos de futebol. A gente traz todas as informações sobre a audiência pública no Supremo que debate os impactos das apostas online no Brasil. Voltamos em instantes. O impacto das casas de apostas virtuais, conhecidas como bets, é tema de audiência pública aqui no Supremo Tribunal Federal, que começou hoje e vai até amanhã. Os principais pontos levantados até agora pelos participantes foram os prejuízos que essas plataformas têm gerado na saúde mental e na vida financeira de milhares de brasileiros. A audiência foi convocada pelo ministro Luiz Fux. Ele é relator de uma ação que questiona a constitucionalidade da lei das bets, que regulamentou as apostas online no país em 2023. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. Os temas são sensíveis, destacou o ministro Luiz Fux. Em primeiro lugar, as questões temáticas aqui são associadas à saúde mental e aos impactos neurológicos da prática das apostas sobre o comportamento humano. Os efeitos econômicos para o comércio e seus efeitos na economia doméstica. As consequências sociais desse novo marco regulatório, o uso das plataformas de apostas para a lavagem de dinheiro, a tributação e a extrafiscalidade no setor de apostas, a transparência das plataformas de apostas, a publicidade dos instrumentos de gamificação no setor de apostas e direitos patrimoniais dos apostadores. Então, conforme Vossas Senhorias poderão observar, os temas são múltiplos, reclamam conhecimentos específicos de cada um dos segmentos, e esses conhecimentos são importantes para, digamos assim, subsidiar a decisão do Supremo Tribunal Federal, o quanto mais próximo da realidade ela deve ser.
O ministro ainda rebateu as críticas de ativismo político do judiciário. A justiça, ela é uma atividade estatal que não se movimenta se não for provocada. Quando muitos alegam um ativismo judicial, o judiciário se intromete em todas as questões, não é verdade. Porque é um princípio básico de que o judiciário só se movimenta quando ele é instado a se manifestar, quando ele é provocado. A ação que questionou a lei das bets, regulamentada em 2023, foi proposta pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que apresentou dados sobre os impactos gerados na vida de milhares de brasileiros. Nos últimos 12 meses, chamou a atenção que a gente pode ter um gasto em apostas entre 68 e 240 bilhões de reais pelas famílias brasileiras. Essa variação tão grande, ela chamou nossa atenção, inclusive pela dificuldade da gente ter certeza absoluta do quanto que as famílias estão apostando, dada a fluidez do mercado digital e a dificuldade de se controlar. Em termos representativos, isso representa já 2,2% do gasto das famílias, do PIB brasileiro, pode representar já 2,2% do PIB, 3,4% do consumo total e pode chegar a uma representatividade de 77% da massa salarial brasileira. Ou seja, pode ter família brasileira que está botando 100% quase da sua renda em apostas na modalidade online. O Banco Central também apresentou números. A maioria dos apostadores tem entre 20 e 30 anos. Mas a prática se espalha entre pessoas mais velhas, que chegam a gastar R$3 mil por mês em apostas. O assunto tem provocado representantes da sociedade civil, de universidades, de clubes de futebol e de órgãos públicos, que criticam a ausência de regulamentação anterior. É muito importante, Vossa Excelência, na confecção do voto, entender fatos relevantes que a falta de regulamentação gerou. Uma delas, e que, neste período, todas as empresas ficaram sem pagar impostos relativos à atividade. Esse pretérito tributário não pode ser esquecido. Outro ponto importante, que a ausência de regulação trouxe, foi a criação de inúmeros sites aventureiros, que não conseguem trabalhar em um mercado regulado. Já as loterias do Estado do Rio de Janeiro e do Paraná são favoráveis à constitucionalidade da lei das bets no país. Em nossa visão, declarar a inconstitucionalidade da lei nesse momento seria um tremendo retrocesso para o setor, uma vez que os operadores ilegais voltariam a atuar sem qualquer controle, sediados em paraísos fiscais e sem gerar recursos para os estados e para a União. O exemplo do Rio de Janeiro é de que é possível, sim, regular as apostas esportivas, garantindo os direitos previstos na Constituição, como a dignidade humana, o direito à saúde, a proteção das crianças, do adolescente e a salvaguarda dos interesses da população vulnerável. Polícia Civil faz operação contra envolvidos em esquema de manipulação de resultados em jogos de futebol. Justiça manda soltar 10 torcedores do Peñarol. E o Ministério Público recomenda a definição de critérios claros para a mineração no Brasil. Confira. O Ministério Público Federal enviou recomendação à Agência Nacional de Mineração para que, no prazo de 90 dias, edite normas com critérios objetivos e delimitados para diferenciar as atividades minerais destinadas a pesquisas das atividades comerciais. De acordo com o MPF, a inexistência de critérios claros para diferenciar o maquinário usado na pesquisa mineral e o empregado na exploração comercial prejudica a repressão ao garimpo ilegal, a fiscalização e gera impactos ambientais. O juizado do torcedor e dos grandes eventos do Rio de Janeiro determinou o uso de tornozeleira eletrônica para 10 torcedores uruguaios que tiveram prisão preventiva substituída por medidas cautelares. A decisão é para prevenir a fuga do Brasil. O juiz determinou ainda o comparecimento a cada 2 meses à sede do juizado, proibição de frequentar espetáculos esportivos e impedimento de deixar o país até o julgamento. Eles fazem parte do grupo de 21 torcedores que tiveram prisão decretada por envolvimento em conflitos antes da Copa Libertadores entre Botafogo e Peñarol em outubro deste ano. A Delegacia do Consumidor faz operação contra envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro e manipulação de resultados em jogos de futebol da Série B do Campeonato Carioca de 2024.
foram cumpridos mandados de busca e apreensão em cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Um dos alvos foi preso pela Interpol na sexta-feira em Dubai, nos Emirados Árabes. A investigação começou após denúncia da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que apontou fraudes em diversos jogos. O grande volume de apostas na Ásia chamou a atenção das autoridades e aumentou as suspeitas de manipulação. A Justiça do Distrito Federal condenou o Ceará Sporting Clube a indenizar um torcedor que sofreu um acidente grave durante um jogo de futebol. A repórter Viviane Novaes traz os detalhes. A partida foi no Estádio Castelão, em Fortaleza, entre o Ceará Sporting Clube e o Flamengo, em agosto de 2019. O Ceará era o mandante do jogo, ou seja, jogava em casa. De acordo com o processo, um torcedor do Distrito Federal foi comprimido pela multidão contra a grade que dividia as torcidas. Ele pulou a grade, bateu a cabeça no chão e perdeu o movimento dos braços e das pernas. A segunda Vara Civil de Sobradinho, no Distrito Federal, condenou o clube do Ceará a pagar R$200 mil de indenização ao torcedor por danos morais e estéticos. A juíza do caso disse que as provas do processo mostram que o homem sofreu traumatismo na medula e que o acidente foi, de fato, no dia do jogo. Na sentença, a juíza lembrou que o Estatuto de Defesa do Torcedor é enfático ao atribuir à entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo e a seus dirigentes a responsabilidade pela segurança do torcedor em evento esportivo. E afirmou, é de grande intensidade o sofrimento do autor, vítima de trauma em região cervical, com sequela definitiva provocado por acidente decorrente de falha na prestação do serviço na parte de segurança, que deveria ter sido oferecida. Não é possível ignorar ainda o fato de que o autor permaneceu inclusive hospitalizado por longo período de tempo. Ainda cabe recurso da sentença. No próximo bloco, a STF reafirma entendimento de que leis estaduais não podem definir critérios de desempate para a promoção do Ministério Público. A gente fala também sobre os desafios dos jovens para ingressar no mercado de trabalho. Já, já. O Supremo reafirmou o entendimento de que leis estaduais não podem definir critérios de desempate para a promoção do Ministério Público. Repórter Evne Araújo tem os detalhes. Os ministros analisaram 3 ações diretas de inconstitucionalidade contra leis orgânicas dos Ministérios Públicos de Goiás, Piauí e Pernambuco. As normas que estabeleciam critérios de desempate na carreira para a promoção por antiguidade foram questionadas pela Procuradoria-Geral da República. Entre os critérios de desempate estavam tempo de serviço, idade, estado civil e até número de filhos. O relator, ministro Luiz Fux, ressaltou que somente a União, por meio de lei federal, pode estabelecer normas gerais sobre os ministérios públicos. Segundo o ministro, os critérios de antiguidade e de merecimento para promoção na carreira são os mesmos fixados na Constituição Federal para a magistratura e para o Ministério Público. O ministro observou ainda que o entendimento consolidado da Corte é de que os estados podem complementar, mas não confrontar as normas gerais sobre a estrutura do Ministério Público. Todos os ministros acompanharam o relator. A decisão no plenário virtual terá efeitos futuros, ou seja, começa a valer a partir da publicação da ata de julgamento dos processos. Um dos destaques do podcast Supremo na Semana, que está no ar no YouTube do STF, é a decisão sobre as mudanças na contratação de servidores públicos. Carolina Chaves. O podcast, apresentado por Alessandra Castro, editora-chefe na Rádio e TV Justiça, tem comentários de Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do STF. Um dos pontos abordados nesta edição é a declaração da constitucionalidade de trecho da reforma administrativa de 1998, que acabou com a obrigatoriedade de regimes jurídicos únicos e planos de carreira para contratação de servidores públicos. Mas como fica a estabilidade do servidor público? Quem explica é o jornalista Mauro Burlamac.
O servidor público, esse permanece com a estabilidade do jeito que está. O regime dele permanece o regime jurídico único em que há estabilidade depois daquela fase probatória, o estágio probatório aquele inicial. A questão dos contratados temporários, aí vai vir a regulamentação, vai dizer como funciona, mas é um concurso público, então o Supremo já entende que você entrou por um concurso, você não pode sair simplesmente ser colocado na rua. O programa também analisa a decisão em que o plenário invalidou uma lei de Uberlândia, Minas Gerais, que proibia a vacinação compulsória contra a Covid-19 e a aplicação de restrições e sanções a pessoas não vacinadas. O entendimento é de que ninguém é obrigado a se vacinar, mas o poder público pode impor medidas indiretas para aquelas que não se imunizarem. Outro tema é a confirmação pelo plenário da homologação do acordo para reparação de danos causados pela tragédia de Mariana, Minas Gerais. Acompanhe no podcast Supremo na Semana, no YouTube do STF. O assunto agora é primeiro emprego. Requisitos excessivos impedem a contratação de novos profissionais e dificultam a entrada de jovens no mercado de trabalho que enfrentam a barreira da experiência. A reportagem é de Marina Fernandes. Com 21 anos, a estudante Heloísa Gonçalves está há 1 ano e meio em seu primeiro emprego com carteira assinada. Mas antes de conseguir essa vaga, ela passou por um desafio. Assim como tantos jovens, encontrou a barreira da falta de experiência. E a maneira com que ela encarou a situação fez toda a diferença. A minha primeira experiência em RH que eu tentei foi aqui nessa empresa. Foi a vaga de assistente de recrutamento e seleção, mas eu não tinha os requisitos, as habilidades, o técnico. Então eu não consegui passar nessa vaga, mas eu não desisti. Eu persisti aqui, continuei mandando mensagem, me inscrevendo nas vagas, até que eles abriram uma exceção para mim, uma vaga de estágio, para eu poder desenvolver essas habilidades, desenvolver o técnico, ter uma vivência maior no RH, para conseguir chegar onde eu cheguei hoje. Um estudo feito entre janeiro e fevereiro de 2024 revelou que o exagero por qualificações lidera com quase 70% as maiores reclamações dos candidatos em um processo seletivo. Além disso, 61,6% dos candidatos acham o processo seletivo demorado. 59,6% reclamam de muitas etapas. 54,1% citaram a ausência de feedback como o principal problema. E 43,9% criticaram o encerramento da vaga no meio do processo seletivo. A analista de recursos humanos Débora Mendes explica que quem se candidata a uma vaga tem que estar preparado para comprovar suas habilidades. Eu, como analista, acredito que cada perfil ele precisa ser aderente àquilo que a empresa precisa. Mas dentro do processo seletivo, muitas das empresas elas avaliam muito mais as habilidades comportamentais, né, as soft skills, do que as habilidades técnicas. A Justiça Rápida Itinerante de Rondônia fez uma série de atendimentos na zona leste de Porto Velho. Quem acompanhou foi a repórter Natália Monteiro. Centenas de moradores vieram até a escola Ulisses Soares Ferreira aproveitar para resolver pendências judiciais e buscar serviços de conciliação. Ações de danos materiais de pequena monta, guarda compartilhada de filhos, divórcio consensual, retificações do registro público e demais ações com possibilidade de conciliação, há um acordo, há uma cooperação interinstitucional. O juiz aposentado Franklin Santos foi uma das pessoas que aproveitou o dia para resolver uma questão jurídica. Meu filho casou e estou exonerando ele da pensão, né? Eu pago pensão para ele, com casamento determina o fim da pensão, né? É um procedimento muito simples, mas se não tiver o reconhecimento do Poder Judiciário, ele não vale. Então, a simplicidade do procedimento e a necessidade precisa de aproveitar a justiça rápida, né? Então, quando eu tomei conhecimento que tinha essa possibilidade, eu digo, vou lá, resolve e já sai daqui com tudo pronto, tudo resolvido. Essa é a grande vantagem. Casais apaixonados também aproveitam a justiça rápida itinerante para oficializar a união. Após 20 anos juntos, o noivo Flávio é surpreendido ao ver a esposa Marilza vestida de noiva. Faz bastante tempo que a gente tenta casar e não deu certo a primeira vez. E aí, quando a minha amiga mandou o folheto para mim, eu falei, vou ver se é verdade essa conversão de união estável. E tô super feliz, tô
realizada, estou muito grata mesmo por tudo que aconteceu. Pensando no bem-estar completo das famílias, a Justiça Rápida Itinerante também oferece serviços psicossociais que têm feito a diferença na vida de muitos moradores em todas as comarcas do estado. Sempre tem uma equipe que vai designada para atender, tanto os casos nas filas, casos que a gente percebe que tem crianças, que tem adolescentes, é para dar voz, para conseguir trazer essa ponte mesmo de comunicação, o que eles estão precisando, o que os pais estão precisando. Durante as audiências de mediação e conciliação nós apoiamos também, fazemos estudos, fazemos orientações, então a equipe fica à disposição da Justiça Rápida Itinerante. Com essa iniciativa, o Tribunal de Justiça de Rondônia reafirma o seu compromisso em levar a justiça mais perto da população. Hoje, a Escola Ulisses Soares Ferreira é o ponto de acesso importante para aqueles que querem resolver conflitos e também buscar serviços essenciais de forma rápida e gratuita. São vários serviços oferecidos, uma parceria que envolve vários órgãos, a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Judiciário. E aqui como serviços como retificação de registro de nascimento, reconhecimento de paternidade, reconhecimento socioafetivo. O importante da participação é da aproximação dos órgãos e serviços com a própria população. A ação que leva serviços de cidadania de maneira gratuita é realizada pela Corregedoria do TJRO por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC, e o apoio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.